Saudações cósmicas, professor Rogério Temporim de volta aqui para continuarmos a nossa jornada. Não é fácil essa jornada de aprender a fazer horóscopos em algumas aulas. Então estou aqui chegando depois de uma aula de dúvidas, que nós tiramos várias dúvidas, eu falei um pouquinho daquilo que eu acho que ficou meio embolado na aula anterior. E se você está assistindo esse vídeo depois do curso, quer dizer, esse curso foi feito ao vivo, é interessante que você faça na ordem essas aulas. Então estamos aqui na aula 3, não pule a aula de dúvidas, tá? Porque com certeza tem alguma coisinha lá que vai te ajudar a esclarecer essa estrutura complexa que é o céu astrológico, né? Essa estrutura astrológica, essa abóboda astrológica, ela é o principal problema para quem está entendendo a astrologia. É a primeira montanha e de repente a maior para você passar a entender tudo. Professor, não entendi ainda. Então faz assim, ó, assiste essa aula. Essa aula vai ser bem tranquila, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas nem tanto disso. Não entendeu a dinâmica do céu? Volta lá na primeira aula, vê ela várias vezes, porque tudo que você precisa para entender está nessa aula. Que aula? A aula 1, certo? E nas dúvidas também, a gente falou um pouquinho disso, da dinâmica do céu. Não vou repetir aqui, tá? Só falei esse pouquinho aqui no começo. Não vou repetir de novo, explicar de novo, já está tudo explicado. Gente, aqui eu estou naquela enroladinha de 8 minutos, 10 minutos. Espero que estejam todos bem aqui no chat. Essa aula, novamente, como a primeira é uma aula gravada, então o professor está aqui na aula, o professor um pouquinho do passado e o professor do presente vai estar no chat. Já vou te adiantar uma coisa, pode ser que hoje que você está vendo essa aula aqui, lembrando disso agora, o professor tenha um problema para estar no chat o tempo todo, tá? Uma questão técnica aqui, que o professor pode não estar tendo muito acesso à internet nesse momento. Se o professor não se manifestar aqui, não tem problema, por quê? Porque amanhã a gente tem mais uma aula de tirar dúvidas dessa aula aqui. Então você pode guardar suas dúvidas para amanhã, que a gente vai tirar ao vivo, tá bom? E vamos entender aí um pouquinho melhor o que eu falar aqui, caso alguém não entender. Muito bem, então vamos lá, gente. 5 minutos, vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vou falar para você da questão dos códigos. Então hoje tem códigos. De novo, você anota esses códigos se você está inscrito no curso pelo grupo de inscrição. E esses códigos deverão ser enviados num formulário que vai ser disponibilizado depois da última aula, no grupo de inscrição. Professor, cheguei aqui, não sei do que você está falando, estou assistindo o curso no YouTube. Então nada disso vale para você, tá? O certificado, nada disso. Então você só sorve o conhecimento que está aqui. Ok? Então é isso, gente. Já estou meio ansioso para ir aí para o assunto. E daqui a pouco vai chegar todo mundo. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. O material das aulas, eu estou deixando aqui embaixo das aulas mesmo, né, que é a primeira, a terceira e a quinta. Segunda e quarta aulas são tira dúvidas, não tem material. Essa é a terceira aula, então provavelmente aqui embaixo tem o link do material para você dar download. O material que eu usei na tela aqui. E no grupo, claro, de inscrição, a gente vai mandando o material lá em algum momento, a apostila toda, né, com todo o material dos 3 dias, vocês vão receber também. Gente, eu acho que eu vou já começar, tá? Pra gente não ficar perdendo tanto tempo. Então, vamos falar do assunto. Qual o assunto hoje? Então, hoje a nossa lição, o nosso assunto são planetas e aspectos. Gente, então para tudo aqui. O que é isso que você está vendo aqui na tela? Isso é uma mandala astrológica. É a mandala de nascimento de alguém. Nesse caso, não. É uma mandala de um dia do mês, que é exatamente esse dia aqui, 16 de dezembro de 2023. Eu vou aumentar aqui para você ver, ó. Calma que a gente vai entender tudo que está aqui, tá bom? Só para você ver a data, ó. O que é a mandala? A mandala, eu coloco os dados lá
no site, no caso é o astro.com, eu vou falar para vocês onde vocês fazem isso, mas tem vários lugares para fazer. Eu coloco lá a data, pode ser uma data de nascimento de alguém, se eu quero fazer o mapa de alguém, mas aqui não é o caso, eu quero fazer um horóscopo, então eu fiz esse mapa, mas aqui não é para fazer o horóscopo, é para explicar os planetas para você. 16/12/2023, a data, né? Às 6 horas da manhã, eu tenho que colocar o horário e o local, porque isso muda, tá, gente? Se você olhar para o céu em outro lugar do mundo, você vai estar vendo outra coisa, concorda comigo? Você está virado para o outro lado, então vai mudar a configuração do céu, o ascendente, tudo isso. Então, em São Paulo, 16 de dezembro, que é o dia que eu estou gravando essa aula, às 6 da manhã. O que acontece nesse dia? Acontece que o céu tem uma configuração X nesse dia, nesse horário, nesse local, que no caso aí é aqui em São Paulo, que é essa daqui. Professor, não estou entendendo. Ah, mas você já lembra do que a gente falou. Isso daqui, ó, é o chão, tá bom? Então, assim como lá, ó, naquela representação que a gente fez da Laura, ela estava lá em algum lugar, agora a gente pode pensar, vamos pegar a Laura? Ó, vamos pegar a Laura. Boa ideia, professor. A Laura vai ser nossa referência. Agora, vamos vir aqui, onde que está isso? Está aqui. Vamos colocar a Laura aqui, ó. Muito bem. O que acontece? A Laura, ela está em São Paulo, era 6 horas da manhã, e o que estava acontecendo? O Sol estava nascendo. Olha o Sol aqui, ó. Agora a gente vai estudar os símbolos dos planetas. Daqui a pouquinho, tá? Não se preocupa aqui, eu vou falar dos planetas, os símbolos aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar os símbolos para você decorar. Então, fica tranquilo aí, também vai decorar no seu tempo. Bem, a Lua tá aqui, né? A Lua é difícil você não saber qual é, mas o Sol é essa bola aqui com uma bolinha pequena dentro. Deixa eu aumentar aqui por enquanto, tá? Só pra gente ver melhor. O Sol estava nascendo. Por que o Sol estava nascendo aqui? Porque aqui é o horizonte. Lembra que o Sol nasce aqui? Esse é o céu de São Paulo no dia 16/12, às 6 horas da manhã. Esse é o céu. O que acontecia? O Sol estava nascendo aqui. Este símbolo aqui, para quem sabe, o símbolo de masculino, é o símbolo do planeta Marte. Ó, Marte estava um pouquinho para cima do Sol. E eles estão onde, gente? Que signo que está aqui? Sagitário. Olha só, é Sagitário. Por quê? Porque estamos em dezembro. Então você veja que aqui no horizonte estava subindo Sagitário junto com o Sol. E o que vai acontecer? Tudo isso vai rodar para cá. Meio-dia, o Sol vai estar aqui. Sagitário ficou aqui? Não, está em Sagitário. O Sol tem que continuar em Sagitário. Essa roda gira toda junto aqui, né? Veio aqui o Sol para cá. A única coisa que não sai do lugar são as casas. A casa 1 continua aqui, tá? Olha que interessante. Se alguém nascesse hoje, nesse horário, ó, 16, vamos supor aí que... Ah, eu tirei do lugar a Laura. Vamos deixar ela aqui, ó. Vamos supor que a Laura tivesse nascido no dia 16 de dezembro, que é hoje, às 6 horas da manhã em São Paulo. Qual seria o signo dela? Sagitário. Mas qual seria o ascendente? O ascendente seria Capricórnio. Por quê? Porque era o signo que estava subindo no horizonte aqui, ó. Se ela nascesse meio-dia, ia ser outro ascendente. Mas ela ia ser de Sagitário, porque Sagitário teria rodado junto com o Sol aqui, não é? Isso a gente já falou, eu sei que você já sabe, tudo bem. Mas aqui eu estou para mostrar os planetas na mandala para você entender como que funciona isso. Então veja só, os planetas ficam distribuídos aqui, a gente olha o signo que ele está aqui, tá bom? Ó, esse daqui é Mercúrio, depois você vai ver o símbolo, a gente já vai falar dele. Aqui eu tenho Plutão, ó, Plutão está aqui nesse cantinho, está em Capricórnio, para eu saber o signo eu tenho que olhar para fora, né? A Lua está em Aquário. A hora que eu fiz esse mapa, eu não fiz às 6 da manhã, né? Mas a referência desse mapa, que é das 6 da manhã, eu fiz ele mais tarde, mas colocando o horário das 6, a Lua não tinha subido ainda. Ela vai subir depois. No horário que eu tô aqui, provavelmente ela já tá no céu. Ok? E olha um monte de planeta aqui, ó. Esse daqui é Saturno. Vênus, que é o símbolo da mulher. Cadê Vênus? Tá aqui em cima, ó. Vênus já estava no céu a hora que o Sol subiu. É claro que a gente não vê, né, gente? Porque de dia é impossível ver qualquer planeta. Só a Lua a gente consegue quando ela está crescente, ou minguante, ou cheia, tá?
E dependendo também da posição, se ela estiver muito perto do Sol, a gente não consegue ver. Esse daqui é Saturno, já vamos ver todos os símbolos com calma. Aqui é Netuno, aqui é Júpiter e aqui é Urano. Tem outros símbolos aqui que eu não vou falar, tá? Esse aqui é Quiron, que é um asteroide. Aqui é o nodo lunar, que são pontos mais avançados que a gente não vai explorar aqui. Onde que eu fiz isso? Onde que eu coloquei esses dados? No astro.com. Caso eu não fale, porque pode ser, né, que eu acabe não falando, o site que você vai entrar para fazer suas mandalas é o astro.com. Ele deixa você fazer algumas mandalas gratuitas e aí você pode, por exemplo, à medida que você precisar fazer mais, você pode apagar, né? Vou deixar aqui embaixo, acho que é melhor, gente. Aqui, ó. Você pode apagar as anteriores e eu acho que na época que eu entrei há muito tempo, você podia fazer 100 mandalas gratuitas. Aí depois, se você for fazer mais que isso, você tem que apagar as anteriores lá, né? Então, tudo bem, né? Então não tem problema. É o melhor site, tá, gente? Eu sei que tem o Astrolink, tem outros, mas esse é o melhor, que calcula o horário de verão, tem tudo isso, né? Ele faz todos esses cálculos para dar a mandala certinha para você. Para fazer uma mandala, você precisa da data, né, do dia, do horário e do local. Essas informações são cruciais. Aqui nesse canto, gente, também não é a intenção aqui, gente, de falar disso, mas eu vou falar. Aqui nesse canto fica os graus e os signos que estão os planetas. Olha que interessante, ó. Opa, deixa eu aumentar assim, ó, para você ver. Porque você já vai entender muito daquilo que eu falei. Por exemplo, o Sol, ele tá em 24 graus de Sagitário. Aqui, esse número aqui é tipo o detalhe, né? Depois da vírgula. Mas se você olhar aqui, ó, ele está a 24 graus de Sagitário. Olha aqui, ó. Ele está aqui. Lembra que o signo começa aqui, os graus dele? Os graus vão vindo, porque os signos estão nessa ordem, né? Na ordem anti-horária, né? Então, assim, Sagitário começa aqui, depois vem Capricórnio e tal. Então tá indo pro fim de Sagitário já. E faz sentido, estamos no dia 16/12, né? Daqui a pouco o Sol entra em Capricórnio aqui, certo? A Lua tá em 9 de Aquário. Olha só, tá aqui, ó. Começou Aquário, não chegou nem no 10. Você vê que aqui tem um risquinho aqui que quer dizer o 10 graus. Aliás, essa graduação, gente, é 5, 10, 15, 20, 25. Tá vendo esses risquinhos que tem nos signos aqui, ó? Então dá para você entender, né? Código 4331. 4331. Por exemplo, Mercúrio está no 15 de alguma coisa. Quer ver? Ó, Mercúrio está no 7, desculpa. Não é no 15 não. 15 é aqui, ó. Porque aqui é o 5, aqui é o 7. Eu tô olhando aqui fora, tá, gente? Esquece as casas aqui, os pedaços de pizza. Eu tô olhando essa parte. Você vê que não combina exatamente com o signo, né? Isso é interessante, a gente já falou disso. Então você vê que as casas, elas estão aqui, os signos estão girando aí, né? A casa 1 continua aqui. Muito bem, gente, aqui é para falar com você dos planetas, certo? Então os planetas ficam aqui por aí. Depende do dia, do horário, do local, então não vai ter uma mandala igual a outra, tá? Passou 5 minutos, gente, o céu já rodou um pouquinho, porque ele está rodando, certo? De 2 em 2 horas ele vai trocar um signo inteiro. Então, assim, a pessoa nasceu com 10 minutos de diferença, às vezes troca uma casa em 10 minutos, né? Por exemplo, aqui, ó, se fosse uns minutos antes, esse risco de Capricórnio estaria aqui embaixo e aí a casa 1 estaria em Sagitário, tá bom? Você vê que o professor tá aqui ansioso e preocupado com essa coisa do passo a seguir, porque eu sei que a gente pode beirar a irresponsabilidade nesse curso. E eu não quero. Eu quero ter certeza que eu estou fazendo um trajeto que ele entrega o conhecimento e dá para aprender. Não adianta chegar no final e falar, não deu. Ele fez um pulo, um salto e eu não entendi. Aí eu vou ficar triste. O que importa aqui é você aprender, é isso, tá? Para mim é isso que importa. Então vamos lá, professor, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos estudar os planetas. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. E eu vou começar com você, aqui ó, já soltei o Sol, né? Sem querer, mas tudo bem. A gente vai falar de cada um dos planetas, porque na hora das análises, e nas análises eu digo
do horóscopo. Na hora de fazer o horóscopo, eu tenho que considerar os planetas, tenho que ver o que está acontecendo com o planeta naquele signo, naquela área. A gente vai falar das áreas da vida no signo. Então, por exemplo, previsão para Áries, para o amor, para a família, para o dinheiro, a gente pode fazer isso. E sem saber quais são os planetas e o que eu vou entender de cada planeta ali, eu não consigo ter uma previsão minimamente digna. Gente, tem gente que faz previsão sem considerar planeta, tá? Eu vou falar para vocês nas previsões. É uma previsão mais fácil, não precisaria falar disso para você. Mas eu quero que você faça uma previsão um pouquinho mais gorda aí. Tem uma ideia mais gorda de como fazer isso. Vamos lá. Então é o seguinte. Planetas. Na astrologia nós temos os seguintes planetas. Cuidado, tá? Sol, Lua. Sol e Lua é planeta? É planeta no sentido que é uma referência no céu também. Eu sei que a Lua é um satélite, o Sol é uma estrela, eu sei que é a Terra que gira, tudo bem, mas é referência. A astrologia tem uma referência geocêntrica, tá bom? Não quer dizer que seja negacionista, que não sabe que a Terra está girando em torno do Sol, mas é que a ideia da astrologia é essa referência do que eu estou vendo no céu, é isso. Tá? E Einstein dá base para a gente falar de relatividade, né? Relativo à Terra, o Sol está se mexendo, é isso que a gente tem aí para entender isso. Então o Sol é um planeta. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Esses planetas que eu falei são os planetas clássicos. Eu vou repetir, ó, Sol e Lua, que também são chamados de luminares. Mercúrio, Vênus, Marte... Opa, minha mão não está aparecendo. Júpiter e Saturno. Deixa eu aparecer aqui, né, gente? Senão você não vê minha mão, né? Tá, de novo. Rapidinho. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Esses são os planetas clássicos. São 7. A gente tem Urano, Netuno e Plutão. Tá? Urano, Netuno e Plutão. Esses planetas são planetas que foram descobertos depois. Eles não fazem parte da astrologia clássica. Quem é um astrólogo clássico não dá muita ênfase para esses planetas como dá ênfase aos outros, que é o meu caso. Eu sou um astrólogo clássico. Então eu considero a influência de Urano, Netuno e Plutão, mas ela é menor para a minha astrologia, porque eu sou um astrólogo clássico. Professor, eu sou um astrólogo kármico, contemporâneo, esotérico, não tem problema. Aí você vai considerar esses planetas de uma forma mais contundente. Não quer dizer que eu não considere, tá? Eu considero, mas eles não fazem parte do grosso da análise. Tá bom, professor. E aí, vamos falar um pouquinho de cada um? O que cada planeta representa quando ele passa num signo? O que ele vai fazer? Né? O que ele ativa? Né? Qual a qualidade, o significado? O Sol fala da identidade, vitalidade. Por quê? Porque é o signo solar. A gente não tem isso? De que signo você é? Eu sou de Sagitário. Eu me identifico na minha base com Sagitário. É a identidade, é a energia. O Sol também fala de energia. Onde ele está brilhando, ele é o maior dos astros. Não é? Ele é o astro luminar, nesse sentido. E o Sol, como você já sabe, ele leva 12 meses para dar uma volta inteira na mandala. Então, assim, ele está em Sagitário agora aqui, ó. Para ele chegar nesse ponto de novo, leva um ano. Tanto que é um ano que você faz aniversário. Aniversário do Sol que você faz. Quando o Sol volta de novo para onde ele partiu, a gente sabe que são 365 dias. Que é o tempo que a Terra leva para fazer a volta. E para a gente, nos signos, é o tempo que o Sol leva para voltar para o mesmo signo. Isso daí é intuitivo, né, gente? Tudo bem. Vamos para o próximo. Lua. A Lua é o astro feminino. Aliás, podemos fazer essa oposição. O Sol é masculino, a Lua é feminino. A Lua fala das emoções e da intuição. É disso que se trata a Lua. A bruxa não faz o feitiço para a Lua. Eu também faço, né? Quem é bruxa aí, da sua forma que você fizer aí, né? Não precisa ser um bruxo, não estou falando disso, bruxo instituído e tudo mais. Quem faz uma bruxaria ou outra aí, se conecta com a natureza, usa a Lua. Tem a ver com o espiritual, com as emoções, com o feminino, com os segredos, com os mistérios. Quanto tempo a Lua leva para girar na mandala astrológica? Quanto tempo ela leva? No fundo dos signos. 28 dias. É o astro mais rápido, tá? Se você olhar numa mandala, é o astro que vai andar mais rápido. A cada 2 dias e meio, a Lua sai de um signo e vai para o outro.
Então ela está caminhando nos signos aqui, ela vai indo bem rápido em relação a qualquer outro planeta. Ela também é considerada um luminar. Sempre lembrando, eu sei, é redundante, mas eu sempre estou frisando isso. Lembra que o céu todo está girando, né, os signos, mas apesar desse giro, a Lua ela vai andando para frente nos signos. Ela vai andando dentro dos próprios signos e ela em 2 dias e meio ela já está em outro signo. Ela vai rápido e é ela que ajuda a gente a fazer horóscopos rápidos, tá? A Lua é o que muda mais. Se for olhar o céu amanhã, quem que mudou? A Lua. Os outros mudaram. Mercúrio muda um pouquinho, a gente vai ver que ele é rápido, mas quem muda mesmo é a Lua. Ela já vai estar em outro signo, outra casa. Ela já vai me ajudar a entender o que acontece amanhã depois. Para horóscopos rápidos, a gente tem que olhar a Lua. Vamos falar disso amanhã. Qual o próximo planeta? Mercúrio. Mercúrio, o planeta mais perto do Sol. Dos planetas mesmo astronômicos, é o planeta mais rápido. Ele leva 3 meses, certo? Na velocidade dele, seria 3 meses para ele dar a volta nos signos, tá bom? Mercúrio não é tão simples, tá? Porque como ele está girando em torno do Sol, ele nunca consegue se distanciar muito do Sol, né, pra gente. Então ele vai e volta, tanto que tem a questão do Mercúrio retrógrado, né, que é quando tem uma Rzinha do lado dele, que ele não está muito de bom humor. Não vamos falar disso aqui também, nesse curso, muito, tá? Porque a gente não tem tempo. E fala da comunicação. Mercúrio fala da comunicação, do intelecto. Ele fala a rapidez do pensamento, né? O astro mais rápido. Ele fala do pensamento. Ok? Vênus, amor, beleza, paixão, luxúria. Lembra que Vênus é o nome da deusa romana do amor. É a equivalente de Afrodite. É a deusa da beleza, da sensualidade. Né? Então Vênus tem muito a ver com o feminino, com o ciclo feminino, com a atração, com a questão também do sensual, mas a questão também do feminino no sentido da sensibilidade feminina e tudo mais, do amor, né? Claro. O astro do amor. Marte é o equivalente de Vênus para o homem. Então ele é a ação, o desejo, não é? É o astro da força, o astro da guerra, né? Seria um deus guerreiro. A gente fala de artes marciais, né? Tem a ver com Marte. Então seria um astro ligado aí ao homem. Não falamos, Mercúrio leva 3 meses, Vênus leva 7 meses e meio para dar uma volta no Sol. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos, tá, gente? Marte leva 2 anos quase para dar uma volta no Sol. Então ele é mais lento que a Terra, inclusive. Então Marte anda pouco no céu. Se você olhar Marte assim, depois de um dia, você não vai ver ele sair do signo. Né? Vai ter que levar mais tempo. Cada signo ele vai levar quase 2 meses aí, em cada signo. Tá bom? E depois temos Júpiter, aí já muda a história. Ó. Júpiter leva 12 anos para dar a volta nos signos. Ele fica 1 ano em cada signo. Então, por exemplo, se você for olhar Júpiter no seu mapa natal, né, os trânsitos, a gente não vai falar de trânsito aqui, tá? Mas leva bastante tempo para ele voltar para o ponto inicial. Né? Porque leva 12 anos para ele voltar de novo. Lá no seu mapa natal tá fixo, tá? O mapa do dia de nascimento. Ninguém se mexe, né? Estão lá. Mas a gente faz análises astrológicas para ver onde que está o Júpiter de agora em relação ao seu Júpiter e ver se eles estão conflitando ou não. 12 anos, planeta da expansão e do otimismo, dos sonhos, né? Das ideias, das viagens. Saturno, lembre dos anéis de Saturno. É como se fosse um controle, é o planeta controlador. No bom e no mau sentido também. Ele pode ser uma prisão. Ele é quem chega para dar a ordem, para dar a disciplina. É o planeta da burocracia. Tem a ver com Capricórnio, né? Por isso que ele é regente justamente de Capricórnio. Vamos ver se a gente fala de regências também. Tá? Eu não sei quais assuntos que a gente vai ter que desviar aqui, porque não vão mudar tanto na nossa aula e tem alguns que depois eu vejo que a gente tem que falar. Mas eu vou falando aqui, né? Tô solto aqui. Se eu falar alguma coisa que você não sabe aí, que te incomodou e depois eu não desenvolver, a gente conversa disso
nas dúvidas de amanhã. Urano, aí começam os 3 que eu já vou abrir aqui, ó. Urano, Netuno e Plutão. Urano leva 84 anos para dar uma volta nos signos. Então, ou seja, na média de vida do brasileiro, pelo menos, o brasileiro nunca vai ver o Urano dele voltar para o lugar. Então, por isso que esses planetas são considerados transpessoais. E por isso que o astrólogo clássico não considera muito. Porque ele passa uma vida humana. É um planeta mais coletivo. É um planeta da inovação, Urano. Da rebeldia, da revolução. Né? Inclusive, ele foi descoberto na Revolução Francesa. Né? Olha que interessante. Netuno, planeta dos sonhos, planeta do espiritual também, tá? Aqui tá a ilusão, gente, mas assim, na verdade eu peguei esse texto pra gente e alguns pontos aqui que nem Plutão também eu vou reconsiderar. 165 anos para dar uma volta nos signos. Esse você não vai ver mesmo. O seu Netuno, do seu nascimento, você nunca vai ver. Eu não tô torcendo que você morra antes de 165, tá? Mas é bem provável. Você nunca vai ver. Então é um planeta transpessoal, vai falar do coletivo e tal. E Plutão que é o planeta do espiritual mesmo, do inconsciente, da transformação. 248 anos para ele dar uma volta nos signos, na mandala. É muito tempo, né? Quais os símbolos estão aqui? Não tem jeito, você vai ter que ir decorando aos poucos. O Sol tá aqui, ó. A Lua é uma luazinha mesmo. Mercúrio é o símbolo de Vênus com um arquinho em cima. Deixa eu aumentar aqui. Professor, aumenta para mim, porque senão... Ah, não dá para aumentar aqui, mas dá para aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para você ver, ó. Ó, Vênus está aqui, né? Ó, Vênus é aqui. Mercúrio é esse daqui, ó. Ele é o símbolozinho da... É Vênus mais um risquinho em cima. Certo? Deixa eu tirar daqui. Pronto. Vênus. Marte é o símbolo masculino. Do masculino é a bolinha com uma flechinha. Feminino e masculino. Por isso que aqui fala do feminino, Vênus e masculino. Júpiter é um 4 com uma curva aqui. Saturno, que é o símbolo que eu acho mais diferente dos clássicos, é como se fosse um H, né? Esse aqui vale a pena eu aumentar aqui para você, ó. Aumentar assim. Aqui, ó. Ó um Saturno aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Voltar aqui. Urano parece um satélite artificial. É isso daqui, ó. É um quadradinho com 3 riscos de uma bolinha. Me lembra uma antena, né? Netuno, que é o tridente. Netuno é o tridente. E Plutão geralmente é um P. Porque geralmente tem outros símbolos para Plutão, tá? Às vezes aparecem outros. Mas se você tá com dúvida, você vem ali no canto, lembra? Ó, vou voltar nessa daqui, ó. Você vem aqui no canto e vê, ó, onde que tá Plutão? Ah, tá em Capricórnio. Opa. Plutão tá em Capricórnio, 28 graus. Vou procurar Capricórnio, que tá aqui, vou lá no final dele, 28 graus. Ah, tá Plutão aqui, ó. 28, tá inclusive, né? Porque eu começo aqui em Capricórnio, venho aqui até o finalzinho. 28 graus, porque são 30 graus. Por isso que eu vou procurar no final. Vê como é importante saber que o signo tem 30 graus? A gente já falou disso. Gente, então assim, ó. Aqui, deixa eu tomar uma aguinha. O professor já falou bastante, né? Código 960P. 960P. Então vamos lá agora falar de aspectos. O que são aspectos? Já falamos dos planetas, agora falaremos dos aspectos. Aspectos são relações entre planetas. São essas linhas que você está vendo aqui. Como assim relações? São relações de ângulos. Tem alguns ângulos que os planetas ficam em relação aos outros que eles fazem aspectos. A boa notícia é que você não precisa se preocupar com isso, porque vai aparecer na mandala. Então você vai ver um risco de um planeta para o outro. E aí você sabe que tem um aspecto entre eles.
O que esse aspecto significa? Gente, eu vou ser bem simples aqui. Os astrólogos que estão aí de plantão, eu sei que eu estou sendo simples, mas é só para nossa utilidade. E você que vai entender o que eu vou explicar aqui, do jeito que eu vou explicar, não sinta que, nossa, ele está ensinando, me enganando, né? Tá passando uma coisa aqui que não vai servir para mim. Sim, vai servir. Eu estou indo direto para a prática com você. Gente, é muito simples. Linhas azuis é positivo, linhas vermelhas é negativo. Aspectos podem ser oposições, quadraturas, trígonos, um monte de possibilidades. Mas, resumindo, quando ele é vermelho, você tem que se preocupar. E quando ele é azul, é positivo. O que é tem que se preocupar? Aqueles planetas estão brigando. Eles estão tendo problemas. É isso, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui um vermelho. O que a gente tem de vermelho? Primeiro que a gente não precisa, vou aparecer para você para falar isso. Você não precisa analisar todos os aspectos no mapa, tá? São aspectos que são mais relevantes. Por exemplo, aspectos entre os planetas transpessoais, na minha leitura, eles são menos influentes. Então, assim, eu não preciso analisar um aspecto entre um planeta com Urano, com Netuno ou com Plutão, ou entre eles. Professor, eu analiso quando eu faço análise, tudo bem, a sua abordagem. Mas para a gente aqui, o mais importante são os aspectos entre os planetas clássicos, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, tá? São 7, na verdade. Tá bom? Entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar um aspecto vermelho aqui e eu vou pegar esse aspecto aqui, ó, que ele sai de Vênus, tá aqui, ó, e ele está ligando Vênus a Júpiter, que é a letra 4. O que quer dizer esse aspecto? É aí que começa o nosso trabalho de astrólogo, ou de você que está aí trabalhando com os horóscopos. Aqui não é astrólogo, mas vai trabalhar com isso. Seja como for, seja em que signo for que casa, eu já tenho um problema entre a dimensão do amor, do erótico, com a expansão. Júpiter não fala de expansão? Não é isso? Ó, vamos voltar lá. Vênus fala do amor, da beleza, do erótico também, e Júpiter da expansão. Isso quer dizer que essa pessoa, ou essa cidade, ou seja quem for que eu estou representando nesse mapa, nesse horóscopo, certo? A gente tem um problema dessa natureza. A pessoa, de repente, não consegue expandir direito à energia sexual, ou ela também não consegue fazer uma expansão, se eu olhar para Júpiter na vida, estudar, viajar, porque ela está um pouco presa às questões da beleza, da aparência, né? Questões às vezes de ordem sexual mesmo. Então ela tem um conflito nessas áreas. É isso. É assim que eu analiso os aspectos. Eu olho as pontas dessa linha e vejo o que está acontecendo. Agora, você já percebeu, eu não falei do signo. Eu teria que considerar o signo que eles estão. E também a casa, o assunto, né? Ó, essa casa é a casa 5. Você lembra do que fala a casa 5? Júpiter está aqui na casa 5, nesse pedaço da pizza. Aqui que começa a nossa beleza. Vou voltar lá para você ver a casa 5. Ó. Casa 5 é essa daqui, ó, que fala da lazer, criatividade. Também fala, eu resumi depois aqui, né, gente, para vocês. Será que eu resumi? Não, não resumi. Ela também fala de sair para balada, da diversão e tudo mais. Tem um pouco a ver com isso, né? Percebe que começa a fazer um pouco de sentido? Pode ser que essa pessoa está saindo demais, né? E está, sei lá, movimentando muito a expectativa de namoro, esse tipo de coisa, e isso está dando problema para ela. Ó. Aqui é a casa dos amigos. Por que tem Vênus na casa dos amigos aqui nessa situação? Será que é uma pessoa que se envolve amorosamente com os amigos? Será que esse é o problema? Você percebe que eu já estou ligando as coisas todas? Não é horóscopo isso, tá, gente? Eu só estou interpretando para você aqui. A gente vai ver que no horóscopo é mais fácil fazer. Mas isso é uma interpretação astrológica. Então, para aqui comigo. Isso é o que o astrólogo faz 90% do tempo. Olhar aquela casa, em que signo que está, que planeta que tem, quais os aspectos que faz, e daí você vai embora. Você vai ter que misturar tudo isso. Vai jogar lá e vai tentar tirar alguma interpretação. Não tem padrão para isso, depende da sua criatividade também de ligar esses elementos.
Vamos ver outro aspecto aqui, ó. Vamos ver um bom, né, gente? Olha só. Júpiter, apesar disso, tá aqui, ó, a gente vê os, a gente vê os risquinhos aqui, ó. Júpiter tá aqui, nessa ponta aqui, ó. É aqui que ele tá representado. Apesar dessa briga, ele tá fazendo um bom aspecto com Mercúrio, na casa 1. Aí, nesse mapa tá na casa 1, que eu tô considerando a casa 1, né? O que acontece? Aqui, olhando aqui, né, nessa casa, eu tenho um ascendente. Então, é a imagem da pessoa. A pessoa já tem uma imagem comunicativa, tem Mercúrio aqui, né? Muito embora aqui é Capricórnio, é uma pessoa sistemática, né? A gente não falou de Capricórnio? Pode voltar na colinha, não tem problema, tá? Deixa eu ver o que é Capricórnio aqui, professor, eu não lembro. Cadê os signos? Ó, Capricórnio, a gente falou de estruturação, né? De leis, essa coisa. Então, essa daqui é uma pessoa bem apegada a essas coisas, né? Estruturas e tudo mais. Mas é uma pessoa que se comunica bem, né? De alguma forma, podemos pensar. E isso conversa muito bem com ela quando está nesse espaço da casa 5, que é o espaço de sair, de se divertir. Ela é uma pessoa muito ativa nessa área, né? E tem Júpiter aqui expandindo, então ela tem muita força para sair com a imagem dela e se divertir, impactar as pessoas, ser ativa nesses lugares, nesses espaços, né? Por quê? Porque eu estou vendo esse aspecto positivo aqui, tá ligando essas duas casas por 2 planetas de expansão, né? Porque Mercúrio é o planeta da fala, da comunicação, a gente acabou de falar, né? Do intelecto, e Júpiter é o planeta da expansão. Calma, eu sei, eu não estou vendo o chat, mas eu sei que tem gente aí, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso assim mesmo, você vai tentando interpretar planetas, os signos nas casas, tá bom? A boa notícia é assim, fazer horóscopo é mais fácil do que isso que eu tô fazendo. Você vai ver. É mais simples. Você vê que você lê o horóscopo no jornal, só tá falando um pouquinho ali. A gente vai falar pouco de aspecto na hora do horóscopo, tá? Um pouquinho só. Eu queria falar um pouquinho no horóscopo, mas a gente poderia até fazer sem pensar aspectos, tá bom? Tem uma maneira bem simples de fazer horóscopo que eu vou ensinar vocês, e vamos dar esse plus um pouquinho dos aspectos. Gente, é isso. Hoje o que eu tinha para falar para você é isso aí, que é o quê? Vamos voltar aqui, ó. Eram essas 3 coisas. Então, deixa eu ver, aqui eram nossas dúvidas, né? Tá. O que são planetas? Você já sabe, são esses planetas todos, incluindo Sol e Lua, a gente considera. Os planetas têm características, eles ficam distribuídos aqui na mandala, ficam por aqui dentro, quando você faz uma mandala. Você tem que olhar onde ele está aí para entender o que ele faz e entender que os aspectos são as relações entre os planetas. Essas relações têm a ver com graus, por exemplo, uma quadratura, esse risco aqui é uma quadratura, são 90 graus, a oposição é 180, mas assim, você não se preocupa com nada disso, você faz e já sai ali. Você vai olhar na mandala, você sabe, então esse planeta com esse está vermelho, tem BO. É isso. Estão se opondo, nesse caso é uma oposição, eles estão opostos uns aos outros. Tá bom, gente? Então é isso daí. Hoje foi isso. Eu acho que hoje foi mais fácil. E amanhã nós nos encontramos aqui para tirar dúvidas dessa aula. Dúvidas que você vai me mandar aí no WhatsApp ou dúvidas que surgirem na hora, porque vai ser uma aula, imagino eu, ao vivo aqui com vocês. Eu vou ver as dúvidas de vocês, as dores de vocês e vou tentar trazer aqui uma solução. E claro que vai estar tudo aqui, né, gente? Você vai poder repetir o curso. Não é uma coisa simples, não é fácil, é um saber complicado, é truncado por si só. Então a gente tem que se esforçar, tanto eu quanto você, para sairmos daqui satisfeitos. Eu porque consegui transmitir e vocês porque conseguiram captar. É isso aí, uma ótima noite para vocês. Fiquem aí com as luzes do universo, do céu, olhem mais para o céu, sabe? A gente olha pouco para o céu, aproveita, olha na janela, tá tudo aí, os signos, os planetas, estão todos rodando. E é interessante quando a gente abre a mandala, fala, nossa, Marte estava ali, Urano estava passando ali, a gente não vê nada, né? De dia e nem de noite também, às vezes, cidade, né? Você mora na cidade e não vê nada disso, mas realmente é fascinante. Um beijo do professor e até amanhã.